Olá, boa noite, tudo bem? Aqui é o Gabriel, seja bem-vindo e bem-vinda à estreia de hoje. Espero que você goste do conteúdo. Um abraço! Bom, falando sobre o tema de hoje, os perigos do materialismo, do totalitarismo também, o primeiro ponto que a gente vai abordar é sobre o totalitarismo da inteligência artificial. Então esse é o primeiro perigo que existe hoje na sociedade. Acredito que vocês já devam ter visto aquele novo aplicativo, o GPT, que é uma inteligência artificial, chama ChatGPT, no qual você escreve o que você deseja e ele responde para você uma música, um poema, qualquer coisa. Quando eu vi uma notícia e relacionei com o conteúdo de hoje, eu fiquei pensando, que todo mundo pensa, mas o meu trabalho. Eu fiquei pensando no meu trabalho. Então imagina, qual que é a diferença minha, por exemplo? Bom, eu não estou valendo muito, mas a minha diferença para o ChatGPT, por exemplo. Você vai lá, escreve assim, hoje, imagina que não é o ChatGPT, é o Chat Rap Science. Então, o mestre tem 3.500 livros. Você coloca todos esses livros numa inteligência artificial e cria um software que tem todos os ensinamentos do mestre. Aí você vai lá e fala assim, hoje o tema é coragem. O software vai lá, puxa todos os livros do mestre que falam sobre coragem, e isso ele vai fazer muito melhor do que qualquer ser humano, ele puxa e monta uma palestra. Aí você põe uma voz bonitinha, não é muito difícil, né? Se comparar com a minha, você põe uma voz bonitinha e o robozinho fala aqui. Pronto, está feita a palestra. Qual que é a diferença de um ser humano para uma máquina dessa? Aonde que o ser humano vai ganhar? Tem um ponto só, que é a única esperança. Um só. O ser humano, ele consegue entender o coração do outro ser humano. Isso a inteligência artificial não faz. Então, ele não vai conseguir fazer uma palestra ou um tema que esteja apropriado para cada pessoa. Ou ele não vai falar de forma ou de um assunto que toque o coração das outras pessoas. Então, o totalitarismo da inteligência artificial, ele tende a mostrar para a gente que o robô, ele é mais inteligente que o ser humano. E o ser humano começa a reverenciar as máquinas. Inclusive, Atlântida, o final do continente de Atlântida foi isso. Foi quando os habitantes de Atlântida começaram a reverenciar a ciência e dizer que a ciência estava acima de Deus. A tecnologia estava acima de Deus. Foi essa arrogância o ponto principal para que o continente de Atlântida afundasse. Então esse é o primeiro perigo que a gente vive hoje. É a reverência da inteligência artificial. Tudo é o robô, a máquina, mas a gente tem que sempre se lembrar o valor do ser humano. O ser humano, ele é filho de Deus. A gente está aqui em treino, em aprimoramento espiritual. E nós somos seres sagrados. Então esse que é o primeiro ponto, tomar cuidado com o totalitarismo da inteligência artificial. A inteligência artificial tem que ser uma ferramenta. Você tem que usar ela. Também não pode menosprezar. Tem muita coisa, que nem a gente faz divulgação online, Instagram, Facebook, a gente usa inteligência artificial. Por quê? Alivia um trabalho humano, mas ninguém reverencia aquilo. Então esse é o primeiro perigo. Hoje, você conversa com as pessoas, você vai ver muito isso. Muita gente reverenciando máquinas ou a inteligência artificial. Esse que é o primeiro ponto. O segundo é o capitalismo da vigilância. Então, é essa questão de você ser monitorado o tempo todo. Esse que é o segundo grande risco. Informações que você coloca na internet, que você compartilha, tudo isso você está sendo vigiado, na verdade. Inclusive na China tem uma câmera para cada 2 pessoas. Todo mundo está sendo vigiado. Se alguém, por exemplo, fala mal do governo ou critica, ele pode ser preso. Então esse que é um segundo perigo. Outra questão também são aquelas empresas que é chamado de GAFA, que é Google, Apple, Facebook e Amazon. Então, o GAFA tem controlado informações também. Isso acaba sendo um perigo para a humanidade.
A diferença de gênero também, se é tratada com liberalismo em excesso, acaba complicando a nossa vida nesse mundo. Mudança de gênero também, isso está muito em alta hoje, então qualquer pessoa hoje pode mudar o gênero dela em qualquer idade. Na Espanha isso aconteceu, no Canadá isso está acontecendo, por manipulação biológica você altera o seu gênero. Você pode homem virar mulher, mulher virar homem a hora que quiser. Isso é um ponto delicado, é um ponto difícil, por quê? Nós temos uma alma dentro do nosso corpo. E se a gente nasce e você decide mudar totalmente o seu corpo, você está indo contra um princípio de Deus, que se você nasceu com esse corpo, você tem que treinar a sua alma dentro dele. Quando o ser humano tem o seguinte raciocínio: eu posso mudar o meu corpo a hora que eu quiser, eu posso tirar a parte, eu posso colocar a parte, eu tenho essa liberdade. Isso é uma afronta na questão da criação. Então, o Canadá tem isso hoje, por exemplo, na Espanha, uma criança de 14 anos, ela tem liberdade total de mudar o gênero dela. Não precisa ter consentimento dos pais. Ela vai lá no hospital e faz os procedimentos. Esse tipo de mentalidade é o fim do mundo. Quando a gente fala de fim do mundo, capitalismo da vigilância, totalitarismo capitalismo da vigilância, totalitarismo da inteligência artificial, manipulação biológica, se você quer entender o fim da humanidade, é por aí. Se essa mudança, se essa maneira de pensar não mudar, a humanidade não vai ter um fim muito bom. Quando a gente lê o livro O Estigma Oculto, por exemplo, nesse livro o mestre fala sobre o apocalipse ou o fim da humanidade. Então, esse tipo de situação, a Rap Science, a gente tem combatido, a gente tem buscado combater esse tipo de mentalidade pensando na sobrevivência do ser humano. A Terra, ela é uma consciência. Se a massa da população humana começa a ter uma maneira de pensar errada, a Terra reage e ela busca diminuir, então, a população humana. Na palestra sobre o livro As Leis do Inferno, o mestre ensinou que até 2050, muito possivelmente, a população mundial vai ser reduzida pela metade. Então, em 2050, possivelmente vai ter 4 bilhões de pessoas no mundo, se a mentalidade do ser humano continuar equivocada. E tem um ponto também, que aí é o contrário disso tudo, que é o que o mestre nos ensina. Então, primeiro, o que a gente precisa? Ter fé. Fé em Deus, fé em Alcantara e ouvir as palavras de Alcantara. E não ignorar as palavras de Alcantara. Não ter essa prepotência de achar que está acima de Alcantara. E não ignorar também a sabedoria da humanidade. O ser humano, ao longo do tempo, ele tem acumulado sabedoria. A gente não pode passar por cima disso e querer ser muito moderno ou muito contemporâneo e passar por cima de valores conservadores e tradicionais que garantiram, na verdade, a existência da humanidade. Então esse que é um ponto-chave na questão de parece normal o que a gente está vendo hoje. Parece normal, mas a Rap Science como instituição, a gente tem essa missão de alertar as pessoas de que não é normal. Inclusive, a gente tem feito isso no mundo todo. Taiwan, Hong Kong, Filipinas, Irã, Nepal, América do Norte, Nova Zelândia, Austrália, África. Estamos falando. Então, esse trabalho ele precisa continuar. Se esse trabalho não continuar, se as pessoas não ouvirem isso e a humanidade continuar nessa tendência materialista e arrogante, é certeza absoluta que vai acabar. É unânime, é 100%. Agora, se mudar, que é o que a gente espera, aí tem chance. O mestre ensinou para a gente que até 2050 é a grande batalha. Então, essa década ela é séria, até 2030. Até 2050, então, vai ser definido o rumo da humanidade. Então, a gente tem que sempre colocar a fé como centro na nossa vida, com base na nossa vida. Não achar que a fé é brincadeira ou que é coisa de final de semana. Inclusive, falando sobre brincadeira e final de semana,
Quarta-feira eu tive um treinamento da Matriz Internacional e tem um staff novo, a gente não pode falar o nome dele por questão de segurança, que ele é do Irã. Então o cara ele conseguiu se ordenar no Irã. Ele fazia atividades underground, fazia no subsolo, porque se o governo iraniano descobrir que ele deixou de ser muçulmano, ele é morto, e se o governo descobrir que ele faz atividades embaixo do solo de outra religião, ele é morto, enforcado ou qualquer tipo de atividade. Ele se ordenou e, o que é mais interessante, a gente estava no treinamento, aí foi perguntado para ele que horas era. 1h da manhã. O cara acorda 1h da manhã para receber um treinamento. E hoje você tem que praticamente surrar uma pessoa para ela vir na igreja, sendo que mora do lado, coisa do tipo. A atitude desse iraniano me comoveu. Fazia tempo que eu não me comovia. E quando eu vi ele falar, é 1h da manhã. E ele era o cara mais animado do treinamento. Mais animado. Ele leu todos os livros, fala o inglês perfeito, e era 1h da manhã. Não reclamava e só agradecia. Então esse tipo de atitude é algo que a gente deve ter em mente também. Aquilo me lembrou a seriedade, como alguém leva a sério a fé. Ele coloca a fé no centro de tudo. Então está arriscando até a própria vida em prol do ensinamento. Isso é um modelo, um exemplo de pessoa que quando você olha isso, você fala, não, dá ainda dá tempo. Então a gente tem que saber colocar a fé no centro da vida e buscar levar isso a sério. Então esse tipo de mentalidade é a mentalidade que o planeta Terra almeja. Se você tem um grupo de pessoas pensando dessa forma, então a Terra vai querer continuar. O que é a Terra, basicamente? O planeta Terra é um campo de treino espiritual. A gente vem aqui para polir a nossa sabedoria. As atividades da Rap Science existem para preservar a Terra como campo de aprimoramento. A fé em Alcântara, os ensinamentos existem para que a Terra continue sendo um campo de aprimoramento. Se as pessoas caírem no materialismo, a Terra não tem mais por que existir. Inclusive o ensinamento também da palestra sobre o livro As Leis do Inferno, hoje, cada vez menos as pessoas estão voltando para o mundo celestial. Antes as pessoas caíam no inferno, algumas voltavam para o céu, dividindo de forma básica. O que está acontecendo hoje? Um monte está indo para o inferno, um monte está ficando presa na terra e quase ninguém mais está indo para o céu. Está reduzindo cada vez mais esse número de pessoas. Quando isso acontece, você não tem a conscientização mais espiritual, o plano que Deus definiu para a humanidade, ele vai por água abaixo. Por quê? Conforme o livro As Leis do Sol, dentro do plano, o grande plano de Alcantari, que é um plano de bilhões de anos, a reencarnação é o pano de fundo. Alcantari só permite que a Terra continue existindo porque o ser humano vem à Terra, vive, se aprimora, volta para o mundo celestial e retorna. Quando esse processo é quebrado, acabou o sentido da Terra. Então a Terra não precisa mais existir. Então, esse trabalho de conscientização espiritual é o que está protegendo hoje a Terra para continuar sendo um campo de aprimoramento. É por isso que a gente batalha contra o materialismo, por isso que a gente se esforça em difundir um ensinamento. Um livro que seja, um panfleto que seja, uma palavra que seja, um link que seja, qualquer coisa que seja. Quando você está fazendo isso, você está proporcionando essa chance das pessoas terem a consciência espiritual e, em larga escala, o planeta Terra continuar existindo. Então, essa seria a solução. Primeiro a gente falou do problema, mas a solução é essa. É realmente a conscientização espiritual e a difusão da fé em Alcantari. Um outro ponto em consideração também, que é uma mentalidade muito comum hoje, é a mentalidade do comunismo. Então, a questão socialista, de que
todo mundo tem que ser igual. Todo mundo tem a igualdade da miséria. Esse é um princípio que é perigoso. No livro As Leis de Messias, o mestre explicou 3 perigos do comunismo. Então, por que o comunismo ele é perigoso? Existem 3 motivos principais. O primeiro admite revolução violenta. Então, numa revolução comunista, não tem problema você matar os outros. Pode matar à vontade. Não há nenhuma restrição nesse sentido. Você vê, por exemplo, o massacre da paz celestial na China, até hoje não se sabe quantas pessoas foram mortas. Então, o primeiro perigo admite a revolução violenta. Segundo, a perda do espírito de esforço. Numa sociedade igualitária, você não precisa mais se esforçar. Por quê? Alguém vai pagar você. Alguém vai pagar para você viver. Então, você vai se esforçar para quê? Terceiro e pior, ausência de crença em Deus. Então, esse é o terceiro perigo do comunismo. Não há nenhuma fé em Deus. Você esquece uma existência superior. Você acaba reverenciando os líderes, no caso comunistas, ao invés de reverenciar a Deus. O Karl Marx, que é um dos pioneiros, junto com Engels, do comunismo, eles criaram essa mentalidade no século XIX, porque realmente naquela época, e o Marx no início, ele não estava tão equivocado, a mentalidade dele não estava tão errada. É que ao longo do tempo ela foi sendo deturpada. Com a Revolução Industrial, o que aconteceu? Os capitalistas, donos de fábricas, eles realmente exploravam as pessoas. O que é essa exploração? Crianças e mulheres, por exemplo, trabalhando em minas de carvão por 12 horas. Ou pessoas trabalhando em fábricas por 18, 20 horas. Isso era a exploração. Isso, na época, acontecia. Agora, não é por isso que todo mundo tem que ser igual. Então, esse que é esse perigo. O comunismo, na verdade, ele busca construir um mundo no qual todos podem viver felizes, ninguém explorando ninguém e todo mundo sendo igual. Essa que é a mentalidade. Todo mundo é feliz, ninguém se explora e todo mundo é igual. Agora, na prática, não é isso que acontece. A gente sabe, por exemplo, a União Soviética é um exemplo disso, países aqui da América do Sul também são exemplos disso. Então, o comunismo, na verdade, o que ele prega é que um mundo bom é aquele no qual as pessoas podem se sustentar sem precisar trabalhar. Resumindo, essa que é a mentalidade. A Margaret Thatcher, que foi primeira ministra da Inglaterra há algumas décadas, ela tem uma frase que é assim: o comunismo acaba quando o dinheiro dos ricos acaba. Então acabou quem paga lá a distribuição, o comunismo vai acabar. E, além disso, ele não cria riqueza. Você não tem a mentalidade de criar riqueza. Como é que você cria riqueza? Trabalhando. Você tem que trabalhar, você tem que produzir. Se você não produzir, você não cria. A mentalidade comunista tem riqueza, vamos dividir. Da onde vai vir a próxima? Vamos dividir. Tá, mas quem que vai produzir? Não interessa, vamos pegar, vamos dividir. Esse que é o problema da perda do esforço. Então, historicamente, o que aconteceu? Os comunistas acabaram brigando entre si e o comunismo acabou não dando certo. Então o resultado é esse, porque chega uma hora que o dinheiro acaba. Se o dinheiro acaba, não tem mais como você competir, não tem mais dinheiro, aí começa a brigar entre si e o sistema vai por água abaixo. E o grande problema de hoje, esse é um dos últimos, é a mentalidade materialista, ateísta e a hegemonia científica. Vide, por exemplo, aquele kit novo que tem no Canadá, chamado MAID, que é o kit do suicídio assistido. Você tem digita lá no Google, MAID, MAID Canadá, você vai ter mais acesso nessa informação. Não sugiro que ninguém pesquise, né? O negócio é meio down. Mas mostra o que é o materialismo. Se você tem algum problema, como por exemplo, você tem algum tipo de problema, alguma enfermidade, você não tem mais muita vontade de viver. Você precisa buscar auxílio, você tem que ser ajudado, você tem que procurar uma igreja, você tem que buscar se tratar, para você querer melhorar e continuar vivendo. Essa é a mentalidade saudável, a mentalidade religiosa seria isso.
você tem algum problema, você tem que resolver ele. Porque o ser humano nasceu para se aprimorar espiritualmente. Seu pai e sua mãe deram o seu corpo. Você tem que treinar a sua alma que foi dada por Deus. Então você tem que viver até o final. Sua vida é sagrada. Essa mentalidade religiosa. Está sendo esquecida, né? A gente está falando, mas esse que é o principal. O Meide vem dizer o seguinte, olha, é o seguinte, a vida é sua, você pode tirar ela a hora que você quiser. Você está triste, você está meio chateado, vai no hospital, tem o kitzinho lá, o médico faz a operação e você morre. Pronto, resolvemos o problema. E teve até um governador do Canadá que falou que é bom esse kit porque reduz despesa com um tratamento médico. Então equilibra o balanço fiscal, então o déficit diminui, porque você não precisa tratar mais. Porque eu nunca vi, porque uma vez que morreu não precisa tratar, né? Então não gasta dinheiro. Então isso é a mentalidade materialista que está sendo impregnada. E a gente deve buscar formar a nossa opinião e combater esse tipo de mentalidade. Sugiro a leitura, inclusive, do livro As Leis do Sol, capítulo 5, 4 e 5, quando o mestre fala sobre a ascensão e o declínio das civilizações. Gárnia, Ramúdia, entre outras, Atlântida, entre outras civilizações que estão no livro. Miltran, todas elas acabaram quando o ser humano se tornou arrogante e esqueceu Deus. Todas. É o ponto em comum que tem entre as 5. É só ler lá. Até o mestre fala isso. Por isso, a importância e a urgência da gente levar a fé para as pessoas. Levar esse conhecimento e a informação da existência de Alcântara e da existência do mundo espiritual. A Happy Science, ela é um movimento de salvação de almas. É esse que é o nosso trabalho principal. É salvar a alma das pessoas através da fé. O mestre diz que uma pessoa a mais que leia os livros dele ou assista às palestras, então você está estendendo uma mão da salvação a essas pessoas. Então você conseguir realmente proporcionar que mais pessoas consigam conhecer o ensinamento. Inclusive, essa semana, eu até enviei no WhatsApp, teve um rapaz que ele estava com bastante problema, ele mora longe, e ele falou assim, ele adquiriu o livro Vivendo Sem Estresse. Aí ele mandou uma mensagem assim, cara, era isso que eu precisava na minha vida. Daqui para frente agora eu sei como eu vou mudar. Quando eu ouvi isso, eu falei, é isso que a gente precisa. Então é a pessoa que ela recebe um livro, ela busca a reforma interior e ela quer mudar, ela quer melhorar. Então essa semana foi uma semana interessante nesse sentido. Então esse rapaz ele veio trazer isso. Eu me lembro também do seu Francisco, o dia que ele mora em Sobradinho, o dia que eu mandei uma mensagem de aniversário para ele, eu falei, feliz aniversário. Daí ele falou assim, obrigado, Gabriel, Happy Science é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E ele nunca veio num templo, ele frequenta, assiste de longe. Então, é isso que o mestre está querendo dizer para a gente, é esse tipo de trabalho que a gente tem que desenvolver. Há sim muitos perigos, porém, a gente tem que estar atento a esses perigos e buscar combatê-los com o nosso poder de opinião. Agora a gente vai assistir a um trecho de palestra do Mestre Okawa. Bom, essa foi a palestra do Mestre Okawa. E no final ele comentou essa questão da simplificação dos ensinamentos. Então, cada vez mais está ficando fácil se aprimorar, está ficando fácil treinar a alma, mas apesar da sociedade estar rápida ou muito ágil, instantânea, o treino da nossa alma continua levando tempo. Isso é algo que não muda. O nosso desafio como ascetas, pessoas que buscam a elevação espiritual,
é encontrar aquilo que é eterno dentro da mudança. Então tem um monte de coisa mudando, mas dentro de tudo isso que muda, o que é eterno? O que fica sempre igual? Isso que sempre fica igual é aquilo que é sagrado. A gente deve buscar não se expor demais dessas mentalidades instantâneas, porque como o mestre comentou, tinha a pessoa estava o sutra 1000 vezes, era salva. Depois foi para 10 vezes, era salva. Depois uma vez, depois só de pensar já estava salva. Isso é a tendência humana, ela vai simplificando as coisas. Fica cada vez mais fácil. Porém, a realidade não é bem essa. Resumindo o que a gente conversou hoje, os pontos importantes de hoje são 8, que são os perigos que a gente estudou. O primeiro é o totalitarismo da inteligência artificial. A gente, lógico, deve utilizar a inteligência artificial, você não deve menosprezar. Eu acho que a inteligência artificial é uma ferramenta incrível, mas ela não deve ser menosprezada ou acreditar que a inteligência artificial pode ser o presidente de um país, a inteligência artificial pode dominar as pessoas, justamente porque uma máquina foi feita pelo ser humano. E o que diferencia o ser humano de uma máquina é a natureza divina do ser humano. Bom, tudo bem, hoje o ser humano também está um pouco deturpado, mas tem ainda natureza divina lá, é melhor do que uma máquina, a gente ainda é melhor do que uma máquina. Então, tomar cuidado com o totalitarismo da inteligência artificial. Na questão das máquinas, o ensinamento do mestre não deixe que as máquinas usem você, é você que tem que usar elas. Não seja dominado por telefone e computador, use telefone e computador, não deixa eles te usarem. Essa é a grande diferença, se você é usado por máquinas ou se você usa as máquinas. Usar elas, beleza. Agora, ser usado por elas, aí é um problema. O segundo ponto é o capitalismo da vigilância, que tem acontecido hoje, principalmente as empresas GAFA, Google, Apple, Facebook e Amazon, têm utilizado informações das pessoas para controle, então a gente tem que tomar cuidado. Inclusive, teve um caso recente de alguma loja de varejo de moda, de roupa. Os hackers, eles roubaram os dados dos clientes e virou uma nova forma de sequestro. Então você rouba, aí a empresa tem que pagar o dinheiro para receber de volta, senão eles divulgam as informações para todo mundo. Então isso é um pouco desse capitalismo da vigilância. Terceiro ponto, o trabalho da Rap Science também é preservar o mundo terreno como campo de treinamento. A gente sempre tem que lembrar isso, que a gente está aqui treinando a nossa alma, esse é o nosso principal objetivo. Tudo que você tem aqui, na hora que você for embora, vai ficar. A grande questão é, quando você for embora, o que você vai levar para outro mundo? O que realmente é importante para você? Então a gente está conduzindo esse trabalho de preservar o mundo terreno como um campo de aprimoramento. Quarto ponto é, construa sua vida e seu trabalho com base em sua fé. Tenha sempre a fé como um centro na sua vida e construa sua vida com base na fé. O que a gente vê muito é, constrói a vida e depois pensa na fé. É o contrário, você tem que ter a fé como centro, então você construir a sua vida com base nela. Já perceberam que ao longo da história, aqui no Brasil também, qual que era a primeira construção que tinha numa cidadezinha? Era a igreja. Sempre começava da igreja. Isso mostra essa natureza humana de colocar a fé em primeiro lugar. Então colocava a igreja e aumentava. Então um pouco disso, é você ter a fé no centro da sua vida. Então, a base, o ponto principal da minha vida é a minha fé. Então é a partir dessa fé então que eu vou construir os meus valores, os meus princípios, eu vou construir a minha vida. Quinto ponto, o comunismo defende que mundo bom é aquele em que as pessoas não precisam trabalhar para sustentar. Então, resumindo, o comunismo é isso, você não precisa trabalhar para se sustentar. Alguém sustenta você, a gente sabe que essa é uma mentalidade infernal. Sexto ponto é sobre os 3 perigos do comunismo, que é a questão da ausência do espírito de esforço. Eu esqueci o primeiro, por isso que eu anoto, tá vendo? São os 3. Primeiro, admite revolução violenta. Segundo, perda do espírito de esforço. E terceiro, ausência de fé em Deus. Então, se alguém
já discutir o comunismo no almoço com família, eu não sugiro. Mas se precisar combater o comunismo no almoço familiar, dos 3 você lembra um só, o que eu acho que é o melhor argumento, que é admite revolução violenta e fala do massacre da paz celestial do Mao Tse Tung. Mas existem esses 3 perigos e, historicamente, o comunismo tem dado errado. Aí, se a temperatura esquentar, vai embora, vai para o quarto, vai descansar. Mas a gente tem que formar a nossa opinião nesse sentido também e ter consciência de que o comunismo apresenta, sim, perigos para a perpetuação da humanidade. 7º ponto. Uma pessoa a mais lendo os livros do Mestre e assistindo suas palestras e filmes é a mão da salvação que está sendo estendida. Com cada livro que você entrega para alguém, cada panfleto que você entrega para alguém, link que você compartilha, mensagem que você compartilha, você está proporcionando para essa pessoa a oportunidade dela conhecer o Alcantara, dela ter a salvação da alma dela, dela viver de forma correta. Então isso que significa a difusão dos ensinamentos. Então não é só mais um livro, não é só mais um link, mas sim a oportunidade das pessoas conhecerem a fé e conseguirem ter a salvação das almas delas. Eu vejo pelo público da internet, que são pessoas de várias cidades, ultimamente a tendência maior que eu tenho visto são pessoas que estão buscando consertar a vida. São pessoas que se arrependeram de algo do passado e elas precisam se agarrar em alguma coisa para querer mudar. E a fé então entra como esse pilar de sustentação no qual a pessoa se abraça para buscar reconstruir a vida dela e achar o perdão. Então, ultimamente é isso que tem acontecido. Inclusive na oração de hoje, às 20 horas, tem uma pergunta de uma pessoa dessa, quem assiste à noite, então fica até o final que vai ter lá a resposta. 8º e último ponto são os perigos do ateísmo, do materialismo e da supremacia da ciência. Então, esses são pontos também que a gente deve ter atenção e ter a consciência de que o fim da humanidade mora aí. Mora aí. O ser humano esquecendo Deus, esquecendo os valores espirituais e buscando passar por cima de tudo e de todos, sem muito sentido. Então a Terra vai acabar reagindo, continentes vão afundar, pode ser que a 8ª civilização comece, mas a gente quer buscar evitar esse tipo de situação. Esse foi o tema de hoje, agradeço a presença de todos, agradeço também ao pessoal do Verdade e Ação que acompanhou esse vídeo. Da estreia de hoje, espero que você tenha gostado e estou gravando esse vídeo para falar para você sobre uma forma de você estudar os ensinamentos da Rap Science de uma forma didática, de uma forma que seja no seu ritmo e que você possa estudar quando você quiser, com as palestras que eu faço, com trechos de palestra do Mestre Okawa, além das práticas de meditações. Já deve ter ouvido falar da plataforma Verdade em Ação, gostaria de compartilhar aqui com você um pouco dessa plataforma, a plataforma Verdade em Ação Prime. Então vamos lá, vou falar rapidinho aqui para você sobre essa plataforma. Como que funciona a plataforma Verdade em Ação? Ela é dividida em 3 níveis. O nível Comece por Aqui, que é o nível faixa branca, para aqueles que estão iniciando o estudo do ensinamento. O nível Pesquisador faixa amarela, o nível intermediário, e o nível Buscador da Verdade, que é aquela pessoa que teoricamente já assistiu os vídeos do Comece por Aqui, já assistiu o vídeo do Pesquisador e está buscando se aprofundar no estudo do ensinamento, além de uma sessão exclusiva de meditação, na qual você pode praticar as meditações quando você quiser. Exemplos de conteúdos da plataforma Em Verdade em Ação são mais de 10 estudos do livro em 1 hora. O livro em 1 hora foi uma série de estudos que foram criados na época da pandemia, no qual eu explico o conteúdo de um livro em 60 minutos. Livros como, por exemplo, Milagre da Meditação, Mente Inabalável, Renascimento de Buda, Curando a Si Mesmo,
O Próximo Grande Despertar, uma série de livros estão lá resumidos em 60 minutos. Exemplos de palestras também, como, por exemplo, O que toda pessoa precisa saber sobre o exorcismo, ou O passo a passo para esquecer os apegos do passado, Como ter sucesso durante a vida toda, Como reconhecer o verdadeiro Messias. Esses são alguns exemplos de conteúdo que você encontra na plataforma Verdade em Ação. Como é organizado? Você vai receber semanalmente cursos e palestras baseados nos ensinamentos do mestre. Eu publico na aba lançamento e aviso você no WhatsApp. Hoje já está publicado esse conteúdo. Geralmente é de sábado as palestras e de quarta-feira as meditações. Além disso, tem um curso espiritual dentro da plataforma que é o Beabá da Happy Science. A Happy Science tem uma quantidade de ensinamentos muito grande e realmente é complicado entender todos esses ensinamentos. Por isso o curso Beabá da Happy Science foi criado. Esse curso ele só está disponível na plataforma Verdade em Ação. Ele é dividido em 3 módulos, você entende a base da Happy Science, entendendo a base do ensinamento, aí você consegue praticar esses ensinamentos com uma profunda compreensão. É muito diferente você realmente entender a base para poder praticar o ensinamento. Na plataforma Verdade em Ação, você consegue ter acesso a esse conteúdo. Além disso, você consegue criar o hábito da meditação. Eu ajudo você a criar o hábito da meditação. Como? Pode ser que você queira iniciar o hábito, ou você não tem tempo, ou não tem motivação para começar a meditar. Pegar um CD, pegar um livro. Quando que eu vou começar a fazer? Como que eu vou começar a fazer? Na plataforma Verdade em Ação, uma vez por semana, que é toda quarta-feira à noite, tem sempre um vídeo novo de meditação, que tem um ensinamento, a prática de respiração profunda, prática de reflexão e prática de meditação, em torno de 30 a 40 minutos. 30 a 40 minutos de meditação por semana já é um excelente treino, mesmo que seja só uma vez por semana. E, além disso, eu vou avisar você pelo WhatsApp, você nem precisa pensar muito. Vai estar lá, oi, tudo bem? Aqui é o Gabriel, tenho lá na plataforma a nova meditação para você. Você vai lá e pratica, eu vou avisar você. Você nem precisa se preocupar. É só ir na plataforma, pelo seu computador ou no celular, tem o aplicativo Sparkly, que você consegue meditar aonde você estiver. E eu vou avisar você. É por isso que o título é Deixa Eu Te Ajudar a Meditar. Como que você faz para participar da plataforma Verdade em Ação? Aqui na descrição do vídeo tem um link que vai levar você para a página do Hotmart. A plataforma Verdade em Ação é uma plataforma do Hotmart, que é uma plataforma que eu pesquisei, ela é super segura. O pessoal que tem utilizado não tem tido reclamação sobre a plataforma, o pessoal tem elogiado. Aí você clica aqui na descrição do vídeo, você vai ser levado para a página, e lá na página você vai se tornar um membro da plataforma Verdade em Ação para poder ter acesso a todos esses conteúdos. Então, você que quer estudar mais a fundo o ensinamento, você que quer estudar no seu ritmo, você que quer aprender com palestras, com vídeos, a plataforma Verdade em Ação é um prato cheio para você. E, além disso, você que quer iniciar o hábito ou manter ou aumentar o hábito da meditação, só de meditação tem mais de 40 práticas. Só de vídeo tem mais de 60 vídeos. Então tem um conteúdo realmente muito amplo e muito bem organizado, de forma didática, para você aprender no passo a passo os ensinamentos da Happy Science. Então fica aqui o meu convite para você. Um forte abraço e até mais.